compartilhar aqui minha tela para a gente fazer uma análise de uma prova. Eu peguei uma prova da Santa Casa de 2022 e a gente vai argumentar aqui, vou explicar algumas coisas. Então, simbora, ó. Vou compartilhar aqui. Essa é uma prova da Santa Casa, vou até aumentar. Está aqui, ó, Santa Casa de 2022. Quais são os 4 pilares? Química geral, química inorgânica, química analítica e química orgânica. Débora, todas as provas vão ter esses 4 pilares? Não. Depende de que vestibular nós estamos falando, qual é o conteúdo base daquela prova, qual que é o conteúdo específico daquela prova. Lembra que a gente fala bastante sobre isso aqui? Que tem o conteúdo base da banca e tem o conteúdo específico da banca, daquela prova. Então, por exemplo, tem conteúdo específico da Santa Casa e tem conteúdo específico da FAMERP. O que é específico da FAMERP não vai cair na Santa Casa. O que é específico da Santa Casa não vai cair na FAMERP. Então, a gente segue o pilar, mas existem conteúdos diferentes. Os 4 pilares estarão na prova? Não, não necessariamente. Por isso que a gente vai mostrar aqui, ó. Depois eu até vou te convidar para fazer essa análise em cima desta prova que nós estamos falando aqui, para você entender, para que isso fique claro para vocês. Tudo bem? Então, olha só. A primeira questão de química, a gente está analisando química, por isso eu peguei química aqui para a gente fazer. Débora, tem como fazer essa análise para física, para matemática? Tem. Prova objetiva, dissertativa, você precisa disso. Isso é um diferencial do candidato que vai passar ou não. Então, quando o candidato chega na prova, ele domina a prova, consegue finalizar, ele consegue bem, qual que é o diferencial desse aluno? Ele entende tudo isso, ou ele consegue visualizar isso porque tem isso de fácil acesso, tá? Então, isso é importante. 51, depois analisa isso. Olha só, nós temos aqui uma figura que representa, gente, uma coisa muito importante. Nenhuma informação dentro do enunciado da banca VUNESP é aleatória. Nenhuma. Se ele colocou a figura, se ele colocou o desenho, se ele colocou isso aqui, é porque este desenho te traz alguma informação para te ajudar, para facilitar você na resolução. Então, nunca ignore informações que a banca VUNESP te dá. Então, olha só, quando ele me colocou essa situação aqui, todo esse processo, né? Pico de Bunsen, balão, condensador, colocou termômetro. Ele está falando de uma destilação. E destilação é separação de mistura. Conteúdo base, química básica. Opa, essa primeira questão é uma questão de química básica, separação de misturas. Então, tá aqui, ó, já me trouxe o conhecimento prévio do que eu vou precisar para responder uma questão. Lembra o primeiro pilar, química geral? Tá aqui, questão 51. Quando a gente vai para a questão 52, já entra, ó, em estequiometria, tem reações. O que significa? Significa que não tem mais química básica? Como pergunta, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, nós temos o conteúdo principal e os conteúdos secundários, que norteiam aquela questão. Então, como conteúdo principal, química geral não tem mais, só tem uma questão nesse ano da Santa Casa. Significa que não vai cair mais nada, não tem mais nenhum assunto de química geral? Não, não é isso que significa. Significa que como conteúdo principal, não. Agora ela vai entrar como conteúdo secundário, como pré-requisito para eu responder outras questões. Aqui, ó, é química analítica, meu terceiro pilar, lembra? Química geral, inorgânica, analítica. Na química analítica, que está aqui, sinal que pulou química inorgânica. Não caiu nessa prova. Pulou. Ó, o segundo pilar não entrou. Então, nós temos aqui química analítica. Opa! Então, nós temos aqui a parte de estequiometria. Vamos ver a 52? Nós também temos aqui, ó, ele está falando sobre gases, temperatura. Ó, provavelmente tem uma coisa de química básica pela tabela, mas também tem cálculo. Vamos aqui. 54, pH. pH química analítica. Outra coisa importante aqui, terceiro pilar. Continua no terceiro pilar. Quando a gente vai para 55, olha isso, gente, equilíbrio, terceiro pilar. Quando nós vamos para 56, terceiro pilar, concentração, estequiometria. 57 e 58, ó, 57 entalpia, mol. Nós temos, ó, 57 e 58, terceiro pilar. Quando vai para 59 e para 60 de química,
química orgânica, quarto pilar. Então, o que foi usado nessa prova? Primeiro pilar, química geral. Segundo, não. Terceiro, química analítica. Quarto, química orgânica. Se você fizer uma análise aqui, nesta prova da Santa Casa, o que foi fundamental? A gente já pegou na prova da Santa Casa, mas a gente pode fazer isso com várias outras provas. Os pilares não são só para a Santa Casa, os 4 pilares de química é para qualquer prova de vestibular de medicina da VUNESP. Neste caso, a gente colocou esse exemplo aqui, por quê? Para dar exemplo, a gente tem que ter alguma coisa palpável para vocês verem. Poderia pegar a Uniceub de Brasília, a Unisul do Sul? Poderia. Poderia pegar a Einstein de São Paulo? Poderia, a Unifesp, FAMERC, qualquer outra para analisar. Este ano, o que mais teve na prova da Santa Casa foi o terceiro pilar. Débora, então isso é uma verdade? Geralmente na Santa Casa é o terceiro pilar que pesa na prova objetiva? Na Santa Casa, sim. Não significa que na Santa Casa não caia o pilar 2, que não tenha outras. É comum ficar entre ter química básica, sempre tem química orgânica, uma ou duas questões, mas o coração da prova da Santa Casa é a parte de química analítica. Isso daqui, ó, é extremamente importante para quem vai fazer Santa Casa. Isso é uma verdade para todas as provas de medicina da VUNESP? Não, mas é uma verdade para Santa Casa. É por isso que é tão importante você entender se você vai fazer Santa Casa, qual que é o coração da sua prova. Se você vai fazer o EA, qual o coração? Se é Einstein, se é FAMERP, se é Unesp. É por isso que é tão importante e que eu falo tanto aqui no canal, que é importante você definir o quê? Conteúdo base da prova que você vai fazer e conteúdo específico.